E mais um pra conta, meus amigos. Flamengo campeão brasileiro contra tudo e contra todos. Vamos passar hoje aqui toda a repercussão desse título do Flamengo. Tem uma novidade que o Flamengo tá mais perto de contratar o Lucas Beraldo, tá traçando uma estratégia aí e avançou nas negociações. Eu vou dar todos os detalhes aqui no vídeo de hoje. Tem valores definidos aí e mais alguns detalhes da negociação com o brasão do Santos. Tem o choro do Abel Ferreira, fanfarrão falando um monte de besteira ainda, e tem jogador do elenco do Flamengo anunciando a aposentadoria e é um dos jogadores mais importantes. Eu vou trazer tudo isso no vídeo de hoje, mas antes eu quero saber se você já deu o like no vídeo, já se inscreveu no canal e já ativou o sininho para não perder nenhum novo vídeo. Já fez isso tudo? Então pega a visão, segue o Lucão e bora pras notícias do Mengão. Irmão, pega a visão pra saber tudo que tá rolando no nosso Mengão. É só se ligar no canal do Lucão. E fala galera, eu sou o Lucão, estamos aqui hoje pra falar tudo do nosso Mengão. E agora, campeão brasileiro. Mais um título para conta do Flamengo. Flamengo com jogo duro contra o Ceará. É claro, muito por conta de desgaste físico. O Flamengo ainda recuperando das comemorações e tudo mais. Fez um jogo dominante para cima do Ceará, mas com muita dificuldade ali de penetrar na retranca do time cearense. Mas conseguiu a vitória com gol de Samuel Lino. E aí já tem muita repercussão mais esse título, né? Tem o Abel Ferreira falando besteira, mas antes, vamos passar aqui a agendinha do Flamengo, porque agora o jogo contra o Mirassol, que a princípio estava marcado para domingo, deve hoje ser confirmada a alteração para o dia 6, para o sábado. Então, o Flamengo deve jogar com o Mirassol agora no sábado, porém, mesmo assim, quem viaja para jogar lá com o Mirassol na casa do Mirassol, no Maião, é o time sub-20 comandado pelo Bruno Pivetti. Então, Felipe Luiz e o time principal nem viajam para lá. Então, Flamengo já deve viajar, inclusive, no sábado pro Catar, para começar a preparação pro Mundial na próxima quarta-feira, dia 10. Isso aí. Hoje, quinta-feira, folga. Sexta-feira, mais um dia de folga pros campeões brasileiros e da Libertadores. E no sábado, viagem pro Catar para a preparação aí para a estreia contra o Cruz Azul no dia 10. Lembrando que vencendo o jogo do dia 10 contra o Cruz Azul... Não, a galera gostou da minha pronúncia do árabe da outra vez. No Ahmad Bin Ali Stadium, no Catar. Se o Flamengo vence o Cruz Azul, ele já ganha o primeiro troféu aí de Derby das Américas. Vencendo esse jogo, tem a segunda partida 3 dias depois contra o Pyramids do Egito. Vencendo o Pyramids do Egito, vence o troféu da Challenger Cup. E aí, vencendo a Challenger Cup, tem direito a disputar a final contra o Paris Saint-Germain no dia 17 de dezembro, às 14 horas. Todos os jogos às 14 horas. Dias 10, 13 e 17. E o Flamengo tendo agora esse tempo a mais para descansar, eu já fico mais esperançoso aí de uma possibilidade de o Flamengo chegar nessa final aí. E aí, seja o que Deus quiser contra o PSG, vamos ver. Mas agora fica um pouquinho mais aí esperançoso do Flamengo chegar em boas condições para enfrentar o Cruz Azul. E tem notícia muito boa aí para o Mundial, a gente vai trazer mais alguns detalhes no vídeo de hoje. Mas primeiro vamos passar aqui, Flamengo é campeão. Todos os anos do Campeonato Brasileiro do Flamengo, 1980, 82, 83, 87, 92, 2009, 2019, 2020... e 2025 também, Flamengo voltando a vencer mais um Brasileirão. Olha, sensacional, sensacional. Essa reta final aí do Flamengo conseguiu dar aquele sprint final. Teve algumas oscilações que são normais. O Palmeiras teve a oscilação no pior momento possível, perdeu um monte de jogo seguido agora no final. E o Flamengo conseguiu dar esse sprint final e ter a melhor fase da temporada bem no finalzinho e garantir
mais esse título brasileiro, garantir o título da Libertadores e a participação no Mundial. Vamos mudar de assunto agora, porque nem mudar nem tanto, né? Porque o Flamengo, nesse momento, enquanto a Copa do Brasil não é definida, o Flamengo é campeão de absolutamente tudo no Brasil. Atual campeão da Libertadores, atual campeão brasileiro, atual campeão da Copa do Brasil, atual campeão da Supercopa Rei e atual campeão estadual. Porque, principalmente a Copa do Brasil, que é o que o Flamengo já está eliminado desse ano, mas ainda não tem campeão. Então, o atual continua sendo o Flamengo, é outro patamar. E agora, faz o Pix, saiba quanto o Flamengo ganhará com o título brasileiro, entra mais uma grana pesada pro Mengão. Os cofres do Flamengo vão lotar nesse fim de ano, então o Flamengo se tornou campeão brasileiro nessa quarta-feira e, ao vencer o Ceará, ganha 48 milhões e 100 mil reais pelo título. Os prêmios do Brasileirão eles são mais próximos, assim, tanto que o segundo lugar ganha, se eu não me engano, cerca de 2,4, 2,5 a menos. Mas o Flamengo, uma semana atrás, até menos, 3, 4 dias atrás, na vitória da Libertadores, ganhou 24 milhões de dólares, cerca aí de 127 milhões de reais, fora o que foi ganhando ao passar de cada fase. Então entrou uma grana pesadíssima. Lembra que ontem a gente falou que o BAP disse, se vence Brasileiro e Libertadores a gente passa dos 2 bilhões de faturamento, e aí eu quero investir 1 bilhão no Flamengo em 2026. Vem coisa muito boa aí pro Flamengo no ano que vem, hein? Escreve o que eu tô dizendo. Não tenho ainda algumas confirmações, mas em breve a gente deve ter coisa muito boa pintando no Flamengo, hein? Ai, meu Deus do céu, tô ansioso já. Já tô pensando no ano que vem no Mundial também. Tô pensando em tudo que pode acontecer com o Flamengo, que tá sendo um momento tão especial, de tanta felicidade que o Flamengo vem dando pra gente. E a tendência é só melhorar. Na coletiva, depois do título brasileiro, Felipe Luiz revelou que a jogada do gol na Libertadores, o gol do Danilo, foi treinada por Rodrigo Caio. A jogada que nos deu o título da Libertadores foi o Rodrigo Caio que planejou. Saiu exatamente como ele planejou. Tá aí o Felipe Luiz reconhecendo a importância do Rodrigo Caio, que é um assistente responsável ali pelas bolas paradas. Ex-zagueiro do Flamengo, ele se reinventou e agora tá ajudando e muito o Flamengo nessa questão aí das bolas paradas. Não é a primeira vez aí que sai um gol e o mérito é dado para ele aí também, né? Claro que o mérito é dos jogadores, mas a parte da construção da jogada ali, partindo do Rodrigo Caio. Muito legal. Felipe Luiz, desde que chegou ao Flamengo, em 30 de setembro de 2024, hoje em 3 de dezembro, são 14 meses e 3 dias à frente do clube. Extraordinário o desempenho dele, que já tem uma Copa do Brasil, uma Supercopa do Brasil, um Carioca, uma Libertadores e agora um Brasileirão só como treinador. Só como treinador. Assim, é um desempenho fora do normal. Fora do normal. E o BAP, que comemorou provocando ali o Palmeiras, né? Que falando de Terra da Garoa, que é referendo a São Paulo, falou o seguinte: nós nos planejamos para isso. Sempre disse que a prioridade nossa era o Brasileiro e Libertadores, tanto que o prêmio do Brasileiro é mais do que a Libertadores. Eu não sei de onde ele tirou isso, porque não é, tá? O prêmio do título da Libertadores é maior, é 24 milhões de dólares. O Brasileiro é 48 de reais. Enfim. Nós planejamos exatamente para o que estamos conquistando. Estou muito feliz, espero que a gente continue sendo campeões da porra toda, falou, né? Uma coisa, não sei se o YouTube vai pegar aqui, para desespero dos detratores, dos cretinos e hipócritas que de nada sabem, inclusive da Terra da Garoa, dando alfinetada ali no Palmeiras, na Neila Pereira, no Abel Ferreira, que Abel falou um monte de besteira. Inclusive a gente vai passar aqui agora a quantidade
de choro que tá dando para encher a Baía de Guanabara, encher um oceano inteiro de tanto choro do português, do fanfarrão do Abel Ferreira. Olha a quantidade de atrocidade que ele falou na coletiva do choro após mais um vice da porcada. Abel Ferreira faz insinuação sobre final da Libertadores e diz: há um asterisco no jogo. Quantas vezes me ouviram dizer que seria contra tudo e contra todos? E que depois do jogo contra o São Paulo muita coisa mudou. A mim só engana quem eu quero. Tenho orgulho em ser treinador do Palmeiras e volto a dizer, o dia em que vocês sentirem que não represento o Palmeiras à altura, não quero receber nem mais R$1. Palmeiras é um clube diferente, especial e mais do que tudo, sou um treinador de relações. A mim só engana quem eu quero. Hoje aconteceu um lance exatamente igual ao da final da Libertadores, falando da expulsão do Piquerez ontem. Claramente o lance de expulsão. O Palmeiras reclamando disso. E é porque era também um lance de expulsão o do Pulgar na final da Libertadores, assim como era do Rafael Veiga aos 13 minutos de jogo. Ou seja, se o Rafael Veiga fosse expulso no lance que deveria ser, talvez o Pulgar não tivesse nem feito o que fez, porque seria antes. O Flamengo jogaria com um a mais desde os 13. E aí seria uma humilhação ainda maior. Se o Palmeiras não chutou a gol com 11 contra 11, imagina com 10 contra 11. O que não ia ser a final da Libertadores. Então, talvez ele tenha que dar graças a Deus que a arbitragem fez dessa forma e não expulsou nenhum dos dois. Enfim. E aí continuou falando, hoje aconteceu um lance exatamente igual ao da final da Libertadores, né? Os títulos que ganhei no Palmeiras não têm asteriscos. E aos palmeirenses vou dizer o seguinte, a mim, como vosso treinador, só me engana quem eu quero. É um fanfarrão, assim que não tem tamanho. Por quê? Primeiro que o Flamengo com 9 títulos é o maior campeão brasileiro. O Palmeiras tem 8 títulos, tá? O Ricardo Teixeira, o antigo presidente da CBF, deu aquela canetada que deu como título brasileiro até pelada de fim de ano, solteiro contra casado. Botou Roberto Gomes Pedrosa, que era aqueles títulos ali de torneio que não eram considerados campeonato brasileiro. Ele considerou, ou seja, 4 títulos na canetada, na pura canetada, no fax, que o Palmeiras ganhou. E aí vem dizer que não tem asterisco. Não tem asterisco, tem a mancha em cima. Uma mancha que não dá pra ver nada, que não tem mérito nenhum. O Palmeiras tem 8 brasileiros, o Flamengo agora tem 9 e é o maior campeão brasileiro do país. É claro, 9 títulos e ninguém tem mais, ninguém tem nem 9. E é isso. Então, se tem asterisco, tem nos títulos do Palmeiras, que quando vence com a ajuda da arbitragem, vence com a ajuda de canetada de CBF, é sempre na base do jeitinho. Então, meu amigo, fica quieto aí que você tá muito fanfarrão, tá falando muita besteira ultimamente. E aí, depois ele complementa. Sim, perdemos, fomos vice, esse ano fomos vice em quase todas as competições. Aí vem a hora que ele deixa claro aquele negócio de dar beijo na medalha que ele deu quando foi segundo na Libertadores, que foi tudo teatrinho para depois ele querer argumentar. Aí ele falou o seguinte, mas viram o beijo que eu dei na medalha da Libertadores? Foi um beijo na medalha, um símbolo do Palmeiras. Tenho orgulho de ser palmeirense, não há asterisco. Ganhamos, perdemos, mas não há asteriscos em nossos títulos. Falando um monte de besteira, né? Para ser muito sincero, estamos frustrados, decepcionados, porque mais que tudo perdemos para nós próprios. Quando você tem uma oportunidade de desafiar um rival como nós e tu perdes para ti mesmo, não é a tua versão num jogo que era tão importante para nós, isso cria frustração, blá. Foi falando um monte de besteira. E só deixar claro que ele tá mexido, tá nervosinho, tá chorando. Então, Abel Ferreira, chora na cama que é lugar quente, vai pra casa, tomar um banhozinho, liga a televisão, vê o Flamengo ali, ó, levantando a tacinha. Abre um vinho, um bacalhauzinho que tá na época português.
tá ganhando muito bem no Palmeiras. De repente chega aí um faxinho, um e-mail pra você ir embora do Brasil. Não vai fazer falta pra mim, não. Pro palmeirense já não sei. Mas pra mim não vai, não. Enfim, vamos mudar de assunto. Para de falar desse cara aí, que tem muito mais motivo pra gente ficar feliz do que ficar dando bola pra Abel Ferreira. E agora uma notícia que pode ser sensacional para o Flamengo. Pedro não descarta a participação no Intercontinental, no Mundial, né? Pelo Flamengo. Grandes coisas estão por acontecer, palavras dele. Graças a Deus, o braço evoluiu muito bem. Estou quase 100%. Não está 100%, mas bem recuperado. Infelizmente tive a lesão na coxa, que me fez sair da final desse jogo também. Mas estou dando a minha vida para estar no Mundial, sem dúvida nenhuma. Não é fácil, porque é uma lesão séria, uma lesão grave, mas se Deus quiser, eu estarei lá. Eu creio que tem grandes coisas ainda para acontecerem esse ano. E aí ele completou: então até chegar o dia do Mundial eu vou estar lutando para isso, vou estar dando o meu melhor, me recuperando, me descansando e tratando 24 horas para dar o meu melhor, para tentar estar nesse Mundial. Sem dúvida nenhuma vai ser mais um sonho disputar um Mundial pelo Flamengo, sem dúvida, tô pensando, buscando isso, não é fácil, mas creio que tudo pode acontecer. Tá aí a fala do Pedro e... vamos ver, agora abre aí um leque, uma diferença um pouquinho maior que dá uma possibilidade do Pedro jogar esse Mundial. Vamos ver como é que vai ser a evolução dele, qualquer novidade que eu tenha sobre isso eu trago para vocês. E vamos pro mercado da bola porque tem muita novidade pra gente aqui, tem Lucas Beraldo, tem questão da renovação do Felipe Luiz, tem mais umas questões aí do Gabriel Brazão e tudo isso. Mas antes, tem o meu parceiro novo aqui no canal, que é o FIFA Friends Plus, que é nada mais nada menos do que o FIFA 16, para mim o melhor FIFA da história, modificado para você poder jogar com todos os times do Brasil, Série A, B, C, D, todos os times com estádio perfeito. Tem até uma modificação para o gráfico dele ficar mais legal, a jogabilidade é a melhor possível e você pode ver os detalhes num canal que eu acabei de criar, que é o Lucão Joga. Lá eu tô jogando esse patch e você pode ter mais detalhes por lá e também se você for aqui nesse QR Code ou no link da descrição para ter mais detalhes dessa maravilha. Se você gosta de games ou se o seu filho, o seu neto gostam, mostra para eles e eles vão ver se não é a melhor forma de jogar futebol nos dias de hoje, beleza? Então beleza, vamos de mercado da bola, começando aqui, porque depois da vitória contra o Ceará, né, Flamengo campeão, toda a comemoração acontecendo, Felipe Luiz foi perguntado sobre a renovação. E aí de forma direta ele mandou o seguinte: se depender da minha vontade, eu renovo. Agora, ele falando isso, ele dá a entender que não depende só dele, né? E aí as palavras exatas dele foram as seguintes: se depender de mim, estou renovado. Não depende só de mim. Claro que quero ficar, sou feliz aqui. Minha família é feliz aqui. Tenho que conquistar o direito de sentar nessa cadeira, para isso trabalho todos os dias, muitas e muitas horas e vou continuar. E aí, o contrato dele é válido até o fim do ano. Tem essa questão aí que a gente trouxe ontem, que ainda é um empecilho, uma pequena diferença na questão salarial e uma diferença que é essa sim, um pouco maior na questão da multa, porque o Jorge Mendes, o empresário dele, quer botar uma multa menor para a Europa, para não dificultar muito a saída para um time de lá, que é um sonho do Felipe Luiz, enquanto o Flamengo quer botar uma multa grande, porque quer no mínimo ser ressarcido caso algum time retire ali o Felipe Luiz e leve para lá. Então, esse é a pedra maior aí, o empecilho maior nas negociações. Mudando de assunto, Flamengo projetando um esforço aí pelo goleiro Brazão do Santos. Pode ter que gastar uma grana aí girando em torno de 10 milhões, 10 a 12 milhões de euros. Uma grana alta. Houve uma informação aí que o Flamengo chegou a oferecer algo em torno de 5 a 6, o Santos pediu 7,5, aí o Flamengo recuou. Agora, a notícia que vem do fim de ano aí é que pode ser necessário aí um pagamento de algo em torno de 10 milhões de euros no Brasão. E aí eu quero ouvir de vocês, você acha que vale a pena?
Brazão é um bom goleiro, ele com certeza seria uma sombra maior ao Rossi do que era o Matheus Cunha, que na minha opinião não estava à altura do Flamengo, está indo para o Cruzeiro, toda a sorte do mundo para ele, menos contra o Flamengo, é claro, mas o Brazão chegando seria uma sombra maior. E aí eu quero ver de vocês se vocês acham que valeria a pena um pagamento desse nível aí, dessa proporção de 10 milhões de euros aproximadamente. Lembrando que o Flamengo no meio do ano chegou a ter um acordo com o staff do Brazão, com o jogador, acertou salários, acertou todos os detalhes em relação ao jogador, mas o negócio não andou porque o Santos, em cima da hora, pediu mais e o Flamengo acabou optando por não seguir com as negociações, né? A gente vai ver o que vai dar isso aí. O Flamengo vai fazer uma nova investida, uma nova proposta e ver como é que vai ficar a situação aí do Brazão, se vai conseguir contratar ou não. Tem outro goleiro no radar, esse é uma opção aparentemente mais barata, que é o goleiro do Curitiba, Pedro Morisco. O empresário André Cury esteve em Curitiba na última semana para avançar nas conversas com o Coxa. O Bahia também entrou na disputa junto com o Flamengo. As ofertas que chegam ao staff do jogador são 4 vezes o salário que ele recebe atualmente no Curitiba. E aí ficaria também pendente a questão da remuneração ao Curitiba, né? Quanto que seria fechado aí o valor de pagamento ao Curitiba, mas é um goleiro mais barato, jovem também, porém mais barato aí do que o Brazão. Vamos ver o que vai dar. Qualquer novidade, qualquer atualização que eu tenha aí sobre o Morisco, eu trago aqui para vocês também. E agora, mudando de assunto, tem o Flamengo avançando nas negociações pelo Lucas Beraldo, já traçando ali uma estratégia que é comum recentemente no Flamengo e deu uma animada, principalmente em relação a valores, porque o Flamengo está buscando a contratação do Lucas Beraldo por empréstimo com opção de compra. E aí, diferente do que muita gente esperava, os valores dessa opção de compra que o Flamengo está buscando ali, e já teve até uma... não teve uma confirmação do PSG, mas um início de conversa ali positivo, é que o valor dessa opção de compra deve girar em torno aí de 8 a 10 milhões de euros. O PSG tirou o Beraldo aqui do Brasil pagando 20. Não sei como é que seria isso, se o Flamengo teria opção de compra de uma porcentagem só, mas a informação que chega é que o Flamengo está avançando, está conseguindo respostas positivas, assim, sinalizações positivas no início da conversa, e o Beraldo está cada vez mais próximo de vir para o Flamengo. Por empréstimo, ainda não sabe se tem aquele pagamento pelo empréstimo inicial abatendo do valor da opção de compra, mas isso tem animado muito o Flamengo, principalmente porque quando acontece esse tipo de transação, o Flamengo ele tem a opção de comprar ou não no final. Se o jogador não performa, o Flamengo pode simplesmente finalizar o contrato dele e devolver para o clube sem a necessidade de acionar a cláusula de compra. Então, justamente por ser uma opção. E os valores agradaram, o Flamengo segue conversando aí com o PSG e pode pintar aí sim o Lucas Beraldo para 2026, completando ali o elenco de zaga, né? Eu trouxe ontem que tem o James também no radar, o zagueiro do Mirassol. Ele, eu entendo que seria uma aposta, seria um zagueiro para agregar o elenco como uma opção adicional, mas o Flamengo vai em cima de um zagueiro ali de mais nome, mais consolidado, e aí talvez o James possa chegar como um cara ali para complementar o elenco, para ser um quinto zagueiro e jogar de acordo com a necessidade. Vamos ver o que vai dar, mas o fato é que o Beraldo tá avançando, tá se aproximando aos poucos do Flamengo, o Flamengo conseguindo aí bons retornos nessas conversas aí que vem tendo, tanto com o staff dele, quanto com o PSG, e qualquer novidade que eu tenha sobre esse assunto, eu trago aqui para vocês, beleza? Antes de finalizar, lembrar que tá passando um monte de produto aqui para vocês, do Mercado Livre, da Shopee, da Netshoes, da Magalu, e tudo isso selecionado por mim, produtos do Mengão, produtos que eu acho muito legais também. Então, você entrando lá, comprando um desses produtos, você me dá uma moral muito grande aqui no canal. E se você entrar, escolher qualquer outro produto, desde que não saia do site, também me ajuda muito por aqui, beleza? Campeões brasileiros, meus amigos, e dias depois de sermos
tetracampeões da Libertadores. Que semana sensacional e continua prometendo porque vem Mundial, tem negociações muito importantes acontecendo e em breve a gente vai ter novidades gigantes sobre o nosso Mengão. Tudo isso aqui no canal do Lucão, então não esquece de se inscrever e ativar o sininho para não perder nenhum novo vídeo e dar o like também, beleza? Por hoje era isso. E fala galera da nação rubro-negra, nação maior e mais amada de todo o Brasil. Antes de encerrar o vídeo eu quero saber se você já deu like no vídeo, já se inscreveu no canal e já ativou o sininho para não perder nenhum novo vídeo. Além disso, tem o botão hypar que me ajuda muito a levantar o vídeo, a mandar o vídeo para cada vez mais gente. Você que tá aí no celular, lá na parte dos comentários, é só arrastar pro lado que vai aparecer a opção de hypar e você clicando lá me ajuda muito a crescer o canal e me incentiva a continuar produzindo conteúdo aqui para vocês. Me ajuda nisso aí, beleza? Muito obrigado e até a próxima! Flamengo!